1 Samuel capítulo 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a história sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmais, e o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois deixaram ver pela guarnição dos filisteus, disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área da terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados, vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Até aqui, no versículo 23. Nós vimos no capítulo 13 a primeira desobediência de Saul. Na verdade, ele desobedeceu porque o povo estava com muito medo, o povo começou a se espalhar. Lembre comigo, capítulo 13, versículo 6, porque esse texto é importante. Diz o seguinte: Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos e cisternas. Quantas pessoas, quando se veem em aperto ou com medo, elas se escondem? O povo de Israel aqui então estava se escondendo diante dos filisteus, estavam dispersos, com medo. E Saul, vendo que Samuel estava demorando, ele se precipitou, desobedeceu a Deus, e enquanto isso, os filisteus estavam lá ameaçando Israel, e o povo de Israel paralisado, disperso, confuso. É nesse momento que surge o filho de Saul, Jonatas, um homem de Deus, um homem que a Bíblia coloca muitas virtudes que vale a pena a gente sempre parar para meditar.
Em primeiro lugar, a gente percebe que Jonatas, irmãos, ele reagiu quando muitas pessoas estavam fugindo. Nós precisamos tomar muito cuidado de não estar fazendo o que os outros estão fazendo. Diante dos problemas, diante das ameaças, diante das lutas, é muito natural que a gente muitas vezes fique desanimado, pense em fugir. Mas, irmãos, Deus não nos chamou para fugir. Deus nos chamou para enfrentar. Na presença de Deus, nós somos capacitados para enfrentar as dificuldades da vida, os dilemas, as ameaças do próprio inimigo. Então, Jonatas, ele reage. Na hora que todo mundo está fugindo, ele chama ali o seu escudeiro e sai para poder enfrentar de alguma forma os filisteus. E aí a segunda virtude de Jonatas, que a gente precisa perceber, né? Ele tinha um fiel escudeiro. É o princípio da unidade, nós não andamos sozinhos. Deus sempre vai nos aproximar de pessoas dele, que têm o mesmo espírito, que nos protegem, que estão conosco, que são fiéis. Essas virtudes aí que Jonatas também tinha, depois nós vamos ver isso, mas ele tem um fiel escudeiro, um homem que diz: olha, você pode ir que eu estou junto com você. Jonatas foi lutando na frente e o escudeiro atrás, ajudando a vencer o inimigo. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem nas nossas batalhas espirituais, que nos ajudem a vigiar áreas vulneráveis da nossa vida, nos alertando para que a gente possa também se posicionar. Em terceiro lugar, aqui capítulo 14 de 1 Samuel, terceira virtude aí de Jonatas, a gente vê que Jonatas ele dá passos confiando no Senhor. Ele caminha com passos de fé, confiando no Senhor. É muito interessante essa afirmação de fé que ele faz. Ele diz: olha, para Deus nada é impossível. Em outras palavras, né, o versículo 6, ele diz: talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Enquanto Saul, ele se precipitou porque ele viu que o exército estava diminuindo, ficou com medo, Jonatas, ele diz: vamos nós dois, porque para Deus não importa se nós somos muito ou poucos, Ele que nos dá livramento, ou seja, a confiança dele está no Senhor. Às vezes nós nos achamos limitados, e somos mesmo. Às vezes nós nos achamos incapazes para alguns chamados que aparecem para a gente poder cooperar com propósitos de Deus, mas o Senhor, irmãos, é quem dá a vitória. A vitória não vem da nossa capacidade, do nosso intelecto, da nossa habilidade ou do nosso histórico. Deus pode usar tudo isso, mas é Ele que dá a vitória. Então Jonatas dá passos de fé. E é interessante porque ele não tem ainda certeza se era para agir daquela forma. Então ele pede um sinal. Ele diz: olha, se eles nos virem aqui, os inimigos, e eles falarem: fiquem parados aí, a gente vai ficar parado. Se eles falarem: venham até aqui que nós vamos enfrentar vocês, então Deus nos deu vitória. E é interessante porque em nenhuma das duas opções ele pensou em desistir. Ele disse: se eles falarem para a gente ficar parado, nós vamos ficar. Ou seja, nós vamos esperar ver a maneira que Deus vai nos guiar. Mas se ele falar para a gente ir até lá, nós já sabemos que Deus já nos deu a vitória e nós vamos... Irmão, nós precisamos entender que nós não vamos saber todos os passos para dar, mas nós temos que dar pequenos passos de fé. Nós temos que caminhar na luz que nós já temos do Senhor. Ser fiel naquele nível de conhecimento da palavra, da vontade de Deus. Então ele dá passos de fé. Mais uma virtude aqui de Jonatas, irmãos, que a gente vai ver depois também em Davi. A visão que ele tem dos inimigos. A maneira que Jonatas se refere aos filisteus é a mesma maneira que Davi depois vai se referir. Ele fala: nós vamos lá enfrentar estes incircuncisos. Essa expressão é muito importante porque incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. O que realmente Jonatas está falando é que os inimigos que estavam vindo contra eles estavam desprotegidos. Fora da aliança é desprotegido. Nós precisamos olhar para o inimigo e saber que o Senhor está ao nosso lado. Nós estamos protegidos porque nós temos uma aliança com Jesus. Nós temos uma aliança com Deus. O sangue de Jesus está sobre nós. Não importa se os inimigos são muitos, são fortes, são capazes, os inimigos espirituais que se levantam. As grandes batalhas que nós temos enfrentado atualmente contra ideologias, contra enfermidades, contra pressões emocionais, psicológicas que têm afligido a gente, contra a apostasia que a gente vê de tantas pessoas que a gente já viu caminhando perto do Senhor. Irmãos,
nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, confiar no Senhor e entender que nós temos uma aliança com Deus. Os inimigos espirituais, eles estão desprotegidos, eles são incircuncisos, eles não têm aliança com o Senhor. E olha o que diz o versículo 11: quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Veja que o inimigo, ele estava se prevalecendo porque o exército de Deus estava escondido, estava com medo. Mas quando eles começam a ver aqueles dois homens, eles já são despertados. E eles inicialmente acham que vão resolver isso rapidamente. O que são dois homens diante de um exército? Irmãos, a Bíblia diz: se 2 ou 3 entre nós concordarem a respeito de algo, ligarem diante do Senhor, coisas que realmente têm a ver com o reino de Deus, com a realidade espiritual, irmãos, terá sido ligado no céu, aquilo que a gente ligar na terra. A oração da concordância, a unidade espiritual, a comunhão com Deus, a confiança em Deus e a nossa unidade espiritual vão nos dar vitória sobre os inimigos espirituais. A igreja avança, pode ser uma congregação pequena, pode ser uma congregação limitada, como o Senhor Jesus fala para a igreja lá em Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, podemos ter poucos recursos, mas o Senhor é o nosso tesouro, nós somos ricos espiritualmente, nós somos ricos na fé. Ou podemos ser como a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas o Senhor Jesus fala: vocês são fortes, vocês vão conquistar. Irmãos, como nós podemos aprender com a palavra de Deus? Que nós possamos ser como Jonatas e ser o fiel escudeiro. Possamos ser Jonas e possamos ser escudeiro de outros também. Pessoas de confiança, pessoas que não temem, não ficam paralisados diante das obras do inimigo, pessoas que realmente estão junto com o exército de Deus, guerreando, indo à frente, se dispondo a enfrentar aquilo que está nos amedrontando, e assim que Deus trouxe uma grande vitória. O texto diz, irmãos, que o Senhor começou a trazer um grande terror entre os inimigos. Versículo 13 diz o seguinte: Jonatas subiu engatinhando e seu escudeiro atrás. Perceba aí a vigilância. Eles estavam agindo à noite com vigilância, engatinhando. E diz que os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Irmãos, foi Deus que trouxe essa grande vitória. O versículo 15 diz: houve grande espanto, e a guarnição e os saqueadores tremeram, a terra tremeu, foi um terror causado por Deus. Então, batalha espiritual não se vence com a nossa sabedoria, nossa esperteza, nosso jeitinho, se vence confiando no Senhor, se vence em comunhão, se vence em unidade, se vence com fé, passos de fé. O Senhor é que traz terror entre os inimigos que se levantam contra nós, aquilo que quer nos oprimir, aquilo que quer nos paralisar. Nossa aliança com Deus, a nossa obediência, nossos passos de fé, o Senhor trará vitória contra os inimigos espirituais. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado vitória, por isso que nós temos nos alimentado da Tua Palavra, nós temos crido que o Senhor, através da Palavra, nos alimenta, nos fortalece, nos renova, nos encoraja. Eu oro para que nessa manhã, aqueles que estão ouvindo essa Palavra, recebam renovação da sua fé, para persistirem lutando as guerras que o Senhor nos chama a lutar, contra o inimigo, contra o pecado, contra todo sentimento que no nosso coração tenta, ó Deus, de alguma forma nos impedir de crescer na Tua presença. Senhor, renova a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.